Olá pessoal, vamos falar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito. E, porque o reino deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender, por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. As bem-aventuranças são um reflexo daqueles todos que entenderam o chamado do Senhor e agora seguem pelo caminho eterno que Jesus nos ensina. Aqui uma importante lição para aqueles que seguem e são seus discípulos. Vamos entender o que é ser pobre de espírito. Primeiro, esclarecer o que não é ser pobre de espírito. Pobre ou humilde de espírito não se refere à pobreza financeira e não possui luxúria em sua vida. Jesus não se refere a isso. Na própria Escritura, vemos que nem a pobreza em si é um bem, e nem a riqueza em si mesmo é um mal. Por exemplo, Salomão era um homem riquíssimo, tinha muitos bens, construiu palácios, tinha posses e honrou a Deus com tudo que ele tinha. O que a gente conclui um pouquinho? A riqueza que ele tinha vinha de Deus. E o oposto, um exemplo, é o exemplo de Paulo. Ele mesmo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12: sei viver na necessidade e também na fartura. Ora, Paulo sofreu, pois muitas vezes ele dependia de ofertas das igrejas, recolhidas para poder se sustentar na sua missão. Então, a sua condição em relação a Salomão também era o seguinte: era a condição de pobreza, porque vinha de Deus. Segundo exemplo, o pobre de espírito não é aquele que é espiritualmente pobre. Jesus não está falando, parabenizando aqueles que têm uma vida espiritualmente pobre. Pobre em fé, pobre em amor, pobre em esperança, pobre em oração, em pureza, em obediência,
senão qual é o sentido do profeta declarar: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso está em Isaías 55, no versículo 6. O terceiro exemplo que nós podemos ver, que pobre de espírito não é aquele que tem uma autoestima achatada, aquele que é tímido, covarde, inferior a todos. Não. Ser pobre de espírito não é isso. No grego há duas palavras que são utilizadas para definir pobreza. A primeira não é a que Jesus utilizou, que se refere àquela pessoa que não tem luxo, mas tem o básico para viver, que não tem fartura, mas também não passa fome. Mas a palavra que Jesus utiliza para descrever o pobre é a mesma utilizada na parábola do rico e o Lázaro, que está em Lucas 6, no versículo 19 a 31. Depois vocês podem ir lá dar uma olhadinha. A palavra que Jesus usa tem o significado de mendigo, miserável, de absoluta pobreza. Aquele que está desprovido de qualquer coisa. O que ele está dizendo aqui é que feliz é o homem que chega diante de Deus sem qualquer vaidade, arrogância, exigência. É aquele que olha para Deus e reconhece que todas as suas conquistas, todo o seu ser é nada, que ele é absolutamente pó. Como diz o salmista, até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. No Salmo 90, no versículo 10. Jesus está dizendo que felizes são aqueles que reconhecem a sua condição miserável diante do Senhor, porque todos pecaram e não têm ao que se apegar. Felizes são os que reconhecem que são dependentes de Deus para poder viver, respirar e fazer qualquer coisa neste mundo. É necessário compreendermos que essa bem-aventurança é a base para todas as demais. Um homem cuja confiança não está totalmente no Senhor, ou aquele que ainda não enxerga a imensão da escuridão que há em seu coração, não pode chorar pelos seus pecados. Não pode ser o manso, humilde, o puro de coração. E essas são todas as demais aventuranças. Vamos compreender isso. Gratidão a todos.